Como os dados aqui não são dados de... não tem dados de ninguém em particular, então não há problema. Bom, em relação à questão 2 da avaliação, qual foi o grande problema? Muitos de vocês, né, tiveram, depois de fazer toda a solução, pegaram o valor e dividiram por raiz de 2. E a questão é, o resultado que vocês obtinham, todos vocês, assim, todos que fizeram esse problema, né, que tiveram esse engano, já partiram de valores eficazes. Por quê? Partiram de um valor de fasor, um valor expresso em fasor, o valor das duas tensões, tanto da tensão 1 e da tensão 2, eu não sei se os valores das tensões variavam, eu sei que as impedâncias variavam de uma prova para outra. Mas as tensões, todos partiram de fasor. E o fasor, ele é construído com base no valor eficaz e no valor de ângulo. O valor eficaz é sempre o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, eu estou trabalhando já com valor eficaz. Então, quando eu encontrar todos os valores derivados, né, calculados, também já serão valores eficazes. Não haveria necessidade de dividir por raiz de 2. Então, esse foi um erro que passou para todos, né? De acordo com o que de acordo com o que acontecer até o final do curso, eu posso mudar esse critério aqui, porque eu fui dando as notas à medida que eu fui vendo. Vocês viram todas de uma vez, mas eu fui sair olhando, né, desde a semana passada. Eu estou olhando passo a passo, e aí, por geral, normalmente, questões desse tipo, a gente dá a metade da questão quando erra, né? A gente já fez tantas em outras disciplinas, então, sempre que a gente tem um problema de raiz de 2 ou raiz de 3, como a gente vai ver agora, normalmente a gente considera um entendimento básico, conceitual, e a gente considera metade da questão. Mas, se for, a gente vai reforçar isso, dependendo do que for necessário, eu posso mudar esse critério para quem teve esse problema, mas, por enquanto, você tem metade da questão. Muita gente tinha zerado a questão, e ficava fora de qualquer margem, e não tinha que dividir por raiz de 2. Não precisava, por conta disso. O conceito, vocês ficaram na cabeça que o conceito de raiz de 2 era o pico, o conceito do valor eficaz era o valor de pico sobre raiz de 2, e isto é verdade. Só que os valores oferecidos para vocês não eram de pico, já eram divididos por raiz de 2. Então, não foi o objetivo da minha questão faz sentido, né, Lucas? Não foi o meu objetivo fazer uma pegadinha. Eu perguntei valor eficaz, porque eu podia perguntar qual módulo do fasor, era a mesma coisa. Na minha cabeça não faria diferença. Mas quando eu falei valor eficaz, travou, né? Eita, será que é alguma coisa a mais? Eu queria um módulo, e o módulo é o valor eficaz. Certo? Então, para quem precisou, eu coloquei lá o recadinho, gente, eu vou avisar isso. Tá? Depois, a gente pode até trabalhar com isso aí, já que foi uma coisa em atacado, né? Então, o atacado, talvez, né? Não é o caso, fazer uma autocrítica, talvez eu devesse ter enfatizado mais isso, né? Mas, pelo menos, é uma coisa que dá menos trabalho. Em 5 minutos, em 2 minutos, eu esclareci para vocês. Vocês partindo do valor eficaz, vão trabalhar sempre com valor eficaz. Se vocês, eventualmente, tivessem feito a conta com o valor de pico, o que não é usual, a gente sempre faz com base no fasor já é valor eficaz e depois não precisa. Se eu pedisse o valor de pico, não faria assim, não teria muita aplicabilidade eu pedir o valor de pico. Se eu pedisse o valor de pico, vocês tinham que pegar o valor e multiplicar por raiz de 2. Mas, normalmente, os valores que a gente trabalha são valores eficazes. Eu uso uma frase, criei uma frase, que eu não vi em lugar nenhum, a frase é minha, que, na verdade, é o seguinte, não é nem... Quando eu não falar nada, eu estou falando do valor eficaz. No final da aula, eu vou ter um complemento a essa frase, porque a gente vai falar de valor trifásico, e eu vou dizer que, quando eu não falar nada, eu estarei falando de valor de linha. Vocês vão ver que o valor eficaz, no circuito trifásico, pode ser medido entre fases, né? Pode ser medido entre fase e neutro, o que é fase, o que é neutro, para explicar, e entre 2 terminais, valor de linha, né? Mas, por enquanto, quando eu não disser nada, ele é eficaz. Quando terminar a aula, ele vai ser eficaz de linha. E aí eu uso muito, eu gosto de usar a frase para tirar da cabeça o valor de pico. Eu só falo em valor de pico na presença de um osciloscópio. Se eu não tiver um osciloscópio comigo, o que é raro, eu não tenho um osciloscópio em casa, normalmente a gente não tem um osciloscópio na gaveta. Então, se eu não tiver um osciloscópio, tudo é eficaz. Porque
os multímetros só medem, de valores CA, só medem valores eficazes. Então, é o que se tem à mão, é valor eficaz. Então, toda conta, toda norma, assim, toda norma vai ficar difícil, porque às vezes a norma, de repente, pode pedir um osciloscópio. Mas toda especificação, todo exercício, quando não afirmar o contrário, usará valor eficaz. Tá bom? Então, esse foi o motivo pelo qual quem dividiu por raiz de 2 teve esse problema. Então, esquece, quando não se falar que é eficaz. Na dúvida, é eficaz. Tanto fasor de tensão quanto fasor de corrente. Só esses dois valores têm eficácia. Impedância já é o valor complexo, e aí ele tem módulo, eu posso pedir módulo, parte real, parte imaginária. O módulo da corrente é o módulo do valor, é o valor eficaz. O módulo da impedância é o módulo da impedância, porque impedância não tem valor eficaz. Nessa questão, há 25 pessoas das 83, de vocês 83, 25 pessoas acertaram 100%, 27, ou dois acertaram entre 50 e 100, 23 entraram no 50% por conta da revisão, pediram a revisão, e aí a gente viu esse problema. E outras pessoas tiveram problemas adicionais que fizeram que diminuísse mais a nota. E algumas pessoas também deixaram em branco, isso me deixa muito preocupado, mas eu não sei nem por onde começar. Então, quem deixar em branco, por favor, né, quem, por favor, não desista, nos procure, para a gente ver o que é quando a gente pode corrigir. Fica muito difícil, mas fica muito difícil para mim tomar essa iniciativa, porque eu não sei o motivo pelo qual você deixou em branco. Onde a gente pode começar? Terceira questão me deixou bem chateada, porque o índice de tentativa foi pequeno. A tentativa foi pequena para essa questão. Então, eu acho que é isso aí. Qual é a solução, né, que eu vi para essa questão? Das 83 pessoas, né, 50 deixaram em branco essa questão. Ou zeraram totalmente. Então, algumas deixaram em branco e outros não conseguiram acertar nada e não tinham nem rascunho para pedir revisão sobre ela. 2 pessoas acertaram, vou considerar 5, né, 5 pessoas, porque 2 acertaram 100%, 3 acertaram 93,75, ou seja, teve uma questão que ficou um pouco precisa, e mais 3 pessoas acertaram por volta de 50%, assim, e aí a gente teve o índice de acerto, de algum acerto nessa questão, 33 de 83. Sim, pode falar, John. Eu vou ler aqui o que você está escrito, viu? Gastou muito tempo, acabei não conseguindo modelar. Então, eu vou verificar também, José Matias. Eu suspeitava disso, mas eu dimensiono, na minha cabeça a prova ia conseguir, vocês iam conseguir fazer a prova no tempo previsto, né? Mas eu vou dar uma verificada, né? Uma análise estatística do tempo que vocês levaram para fazer a questão, onde deu problema. Pelos resuminhos, não parecia dar tanto trabalho, mas é aquela coisa. Às vezes a mão do professor é mais pesada, né? Não sabe o quanto fica. Mas vou dar uma olhada nisso também. Se for questão de tempo, é mais fácil da gente ajustar. Eu fico muito preocupada se for algum outro problema, algum outro bloqueio em relação ao assunto. As contas da questão 4, né, elas seriam mais simples do que as das outras questões. Né? Seriam bem mais simples, inclusive muita gente, eu gostei, porque das poucas vezes que as pessoas que pediram revisão, eu consegui olhar que a questão, tinha mostrado que a questão 4 pode ser feita independente da questão 2 e da questão 3. Né? A 4 independente da 3, porque eu tinha mostrado para vocês como dava, e algumas pessoas fizeram isso e deu certo. Então, o que vai acontecer com essa questão? O que eu vou fazer com essa questão? Com a questão da prova, ainda não, eu não sei, vocês não começaram a fazer, né? Teria que ver o que fazer. Mas em relação ao conteúdo desse assunto, que a ideia que eu queria ver com vocês é como vamos lidar daqui para frente, considerando as avaliações, o que a gente precisa reordenar. A questão 2 foi uma questão de esclarecimento, e a questão 3, eu vou voltar a esse assunto quando eu estiver falando, quando eu concluir, normalmente quando a gente conclui, sistema trifásico, a gente fala um pouco de potência, mas a gente não chega a falar de correção de fator de potência,
trifásico, que a gente já falou no monofásico. Como eu preciso ver com vocês se foi assunto, ou se foi o conteúdo, ou se foi a prova em si, eu vou voltar, de qualquer forma, no assunto, para vocês perceberem como as contas podem ser fáceis. Só que eu vou fazer pensando no trifásico, mas vocês conseguem, vocês vão saber que vocês conseguem adaptar no monofásico. Certo? Vocês têm mais algum comentário a fazer na prova? Professor, a gente conseguiria pegar o gabarito dessa última questão? Não sei se tem alguma resolução, alguma coisa nesse sentido. Eu só preciso ver se alguém a mais ficou com algum problema. Teve uma pessoa que teve algum problema no diálogo, que ficou de me mandar. Se não, a gente pode trabalhar. Eu vou preparar e mando para vocês. Eu só estava esperando terminar as revisões, mas eu vou passar. Eu vou passar, assim, o gabarito da 3, né? E eu vou voltar, eu vou dar o gabarito, Lucas, mas quando a gente, eu não sei se daqui a uma aula, na próxima aula, a gente já vê isso, de eu voltar ao assunto, né, com mais calma. Sim, Caio? Boa tarde, professora. Eu acho que eu tive esse problema com dividir por raiz de 2, só que eu não tinha entendido muito bem. Era para ter pedido a revisão, era isso? Vocês poderiam pedir, né? É porque muita gente descobriu logo isso, né? Porque o texto que a gente fez lá deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz o texto. Eu pedi para vocês fazerem, mas posso abrir novamente. Eu pedi para vocês fazerem até o dia 14 para a gente poder ter essa conversa aqui, né? Eu tenho um panorama, né? Uhum. Mas eu fiz aqui, ó. Coloquei aqui, deixa eu ver, na avaliação. Não, avaliação não, deixa eu voltar aqui. Revisão da prova. Que foi o texto que eu mandei por e-mail também, né? Mas eu tenho aqui. Apareceu até um diálogo novo aqui. Após o fechamento, se após avaliar sua solução, você perceber que cometeu um erro, que na sua opinião é passível de revisão, coloque aqui esse diálogo. Então, muita gente achou que era passível de revisão, né? E conseguiu. Né? Achou assim, eu fui até um pedaço, eu sabia até aqui, mas aqui eu me enrolei e tal. Então, você pode abrir, por favor, de novo? Ele está aberto. Está aberto? Era só para dizer que não podia, mas agora não é. Então, o pessoal deixando aviso, pode avisar os seus amigos, que se precisarem, eu vou deixar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto até sexta, e aí eu avalio no fim de semana. Ótimo. Tá certo? Ótimo, professora, muito obrigado. Obrigada, e avisa os amigos também, né? Só que aí não adianta eu ficar olhando aos poucos, chega o fim de semana eu olho tudo, tá? Então, para quem eventualmente tiver. E aí, aí na próxima aula eu trago aí depois que vocês já tiverem feito até sexta-feira, aí eu faço um gabarito Na verdade, eu acho que é besteira. Eu vou dar o gabarito independente da revisão, porque, né, descobrir o motivo não é tanto problema. Então, eu vou fazer, são duas coisas. A prova vai estar aberta, mas o gabarito, eu vou fazer o gabarito da questão 3, tá? Para vocês terem uma ideia de como é fácil de fazer, mas eu vou revoltar esse assunto. Tudo certo? Mais alguma coisa em relação à prova? A ideia, pessoal, então a gente vai ter mais uma prova, né? Por enquanto, a gente vai pensar a gente vai planejar mais uma prova com o restante do assunto, mas se precisar a gente fazer alguma coisa, vamos ver se esse ano a gente, né, resolve tudo esse ano, vamos ver o que é que a gente faz, vamos nos esforçar para todo mundo ser aprovado nessa disciplina, né, não que a gente vai tentar fazer uma avaliação tentar fazer uma avaliação do que a gente fez agora, de forma que a gente possa corrigir e que a gente tenha bom sucesso, né, na disciplina. A revisão dos laboratórios a gente está fazendo, dividindo com o professor Brandão, a gente está fazendo uma correção em conjunto, né, e que a gente espera dar as notas também em breve para vocês. Eu estou finalizando ainda alguns tipos imprevistos nas últimas semanas, mas logo a gente vai liberar também a nota de laboratório. As notas dos laboratórios que já foram entregues. Certo? Então, se vocês não tiverem mais nada, podem falar, mas se não tiverem, eu vou então apresentar o assunto que a gente precisa continuar para o restante do curso. Tudo bem? Bom, agora a gente vai tratar mais que aqui. Bom, vamos voltar ao assunto trifásicos, que é o assunto que a gente está tratando no final do mês passado, né? Teve a prova, teve feriado, e a gente não tinha falando de sistemas trifásicos, e falei que a gente tem uma sequência de fases
Então, sistema trifásico, vamos lembrar que a última aula a gente terminou circuito CA, potência, caiu na prova, e agora a gente vai traduzir o último assunto, digamos, teórico, matemático, né, envolvendo pura análise de circuitos, para essa disciplina. Então, a gente vai tratar dos circuitos trifásicos, né, que são circuitos CA, conectados, né, de uma forma que eles têm alguma característica particular entre si, que são fontes com o mesmo valor eficaz, consequentemente tem o mesmo valor de pico, mas o valor eficaz é o mesmo, e os ângulos, e eles são defasados no tempo por um intervalo equivalente a 120 graus. Então, eu tenho uma configuração desta forma, vamos lá, vamos mostrar, visualizar, não, tem que fechar aqui. Eu tenho uma configuração no tempo, vamos lá, no tempo, que eu tenho continuamente o espaço entre os dois picos, eles são preenchidos pelos picos das demais fases, né, de forma equidistante, né, e eu posso ter uma tensão, as 3 tensões identificadas na ordem tal, que a segunda é atrasada da primeira, e a terceira é atrasada da segunda, e a primeira é atrasada da terceira, e a segunda é atrasada da primeira, e assim vai, então uma sequência primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, ou eu posso ter uma sequência, eu identificar as fases de forma que eu vou ter, no tempo, se eu começar da primeira, depois eu vou ter a terceira, a segunda, a primeira, terceira, segunda, a primeira. Então, eu vou ter, aí, eu vou identificar na ordem de tempo direto ou na ordem de tempo inversa. Simplesmente a forma com a qual eu identifico as minhas tensões. Para que eu vou usar isso? Quando a gente usar nos motores. Eu vou voltar ao assunto de motores com base nesse conceito aqui. Eu tinha parado aqui na aula passada. Então, vamos em frente. Como eu tenho uma diferença temporal que se transforma no tempo em uma defasagem de 120 graus, é interessante que eu trabalhe de forma específica no número, que é um número complexo, né? Não é um fasor, no caso. Quer dizer, ele pode ser multiplicado por um fasor para defasar aquele fasor, mas o número é o número alfa, identificado, em alguns lugares está identificado como A, que ele é composto, o módulo é 1 e o ângulo é 120. Porque eu vou usar esse número para defasar. Se eu quiser pegar a primeira fase e a partir dela eu derivar a segunda, que é simplesmente a primeira defasada de 120 graus, eu vou multiplicar por esse número. Então, esse número, 1 com ângulo 120, ou em radianos, 1, 2π sobre 3, 1 ângulo 2π sobre 3, no formato, na representação retangular, ela vai ser cosseno de 120, que é menos 1 meio, mais j seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. À direita, nós temos o desenho dela. Então, se o eixo real está para cá, né? O número 1, por exemplo, o ângulo 0 seria horizontal à direita, o alfa ele vai estar 120 graus, desenhado aqui com tamanho 1. Algumas vezes, nas manipulações matemáticas, eu vou precisar calcular quanto é alfa vezes alfa. Alfa ao quadrado vai ser 1 com ângulo 120 multiplicado por 1 com ângulo 120. Isso vai dar 1 com ângulo 240. Se eu considerar que em números complexos, quer dizer, na trigonometria, se eu somar 360 graus no ângulo, eu vou ter os mesmos resultados em termos de todas
todas as funções trigonométricas. Então, é o equivalente, se eu tiver 1 com ângulo 240, ele é o equivalente a 1 com ângulo menos 120. 1 com ângulo menos 120, não está desenhado aqui, ó, mas ele seria, né, o alfa, ele seria o espelho. 1 com ângulo menos 120 é o alfa espelhado em relação ao eixo real. A sua projeção no eixo real vai ser menos meio, e a sua projeção no eixo imaginário vai ser menos j, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Ficaria para cá. Quando eu faço as três tensões, A tem um ângulo θ, B vai ter o ângulo θ mais 120, e a C vai ser θ mais 240, é o equivalente a VT θ menos 120. Então, por isso que nos slides anteriores, né, eu faço, na verdade, θ menos 120, θ menos 240. Menos 240 é mais 120. Por isso que eu sempre utilizo essa notação aqui. Mas não seria errado eu colocar menos 4π sobre 3. Se alguma outra manipulação e alguma outra operação resultar no número alfa ao cubo, eu vou ter alfa 120, um ângulo 120, um ângulo 120, um ângulo 120, que resulta em um 360, que é o número 1. Um 360, cosseno 360, seno 360, vai resultar no número 1 real. Então, é uma operação também interessante de eu saber, né? De eu saber evoluir. Se eu precisar fazer 1 sobre alfa, né, o alfa ao menos 1, é 1 com ângulo 120, que vai dar 1 ângulo menos 120, que é igual a alfa ao quadrado. Resultado também do fato de alfa ao cubo ser 1. Então, 1 sobre alfa é igual a alfa ao cubo sobre alfa, que é igual a alfa ao quadrado. Olha o alfa ao quadrado aqui embaixo. Achei que não tinha percebido. Alfa ao quadrado está aqui. Alfa, ângulo 120, alfa ao quadrado está aqui, menos 120. Se eu precisar fazer a soma 1 mais alfa ao quadrado, alfa é 1 com ângulo 120, alfa ao quadrado é 1 com ângulo menos 120. Se eu pegar as representações retangulares para facilitar a conta, né, 1 mais menos meio mais j raiz de 3 sobre 2, mais menos meio menos j raiz de 3 sobre 2, eu vou cancelar o 1 com menos meio, e o mais j raiz de 3 sobre 2 com menos j raiz de 3 sobre 2, que dá 0. Se eu somar graficamente, também teria o mesmo resultado. Se eu somar esse alfa com esse alfa ao quadrado, que o 1 lá de cá, aí eu vou ter as mesmas, os três números complexos com a mesma amplitude, e essas defasagens vão fazer com que o resultado dessa soma seja 0. Então, é interessante, mais para frente, a gente vai precisar manipular e chegar a esses resultados, vai poder usar esses resultados. Não precisa decorar, mas é bom a gente ter isso de forma ágil. Então, voltando àquela representação dos fasores, né? Eu tinha feito aqui, né, nos slides, esse slide aqui, eu tinha feito os 3 fasores, agora, eliminando os eixos, né, para ficar mais limpo, VA, VB e VC, na sequência direta. Por quê? Porque eu vou entender, quando eu faço o giro, o giro do fasor, seja ele circuitos monofásicos e trifásicos. O que são circuitos monofásicos? Circuitos que a gente tratou anteriormente. Eu estava falando de apenas uma fonte, e aí, apenas um circuito, né, com um tipo, não tinha fontes agrupadas em 3 com essas propriedades, então aquilo era um circuito monofásico, para diferenciar do circuito trifásico que a gente está dando agora. Então, já lá, quando eu elaboro o fasor, a partir do valor no tempo, eu sempre considero que o fasor gira no sentido, na verdade, o giro do que eu vou considerar é o giro no sentido anti-horário. Então, se o VA gira no sentido anti-horário, o VB vem logo depois, e em sequência o VC.
Então, por isso, a sequência direta. Nessa linha de baixo, eu acabei mudando um pouco o tamanho, mas é só para mostrar que não é o mesmo. VA, o VC, e depois vem o VB. Então, a sequência inversa. Então, se eu quiser representar VB de uma forma compacta em relação a VA, em função de VA, eu posso dizer que VB é igual a VA vezes alfa ao quadrado. Porque alfa ao quadrado, a gente viu agora que é 1 com ângulo menos 120. Então, é VA com atraso de 120 graus. VC é igual a, ou é VA multiplicado por alfa quarta, então alfa ao quadrado do atraso de VB, alfa ao quadrado do atraso de VC, ou eu faço alfa VA, né? Porque alfa quarta, já que alfa ao cubo é 1, então sobra só alfa, vezes VA. Se eu precisar fazer a sequência inversa, primeiro vem VA, depois VB, depois VC. Então, fica VC é igual a alfa ao quadrado VA, e VB vai ficar alfa VA. Ou seja, quando eu preciso trocar de sequência, eu troco duas tensões. Se eu trocar VB com VC, eu tenho esse resultado. Ó. O VB veio alfa VA e o VC alfa ao quadrado VA e o VC alfa VA. Se eu trocar de lugar, o que é alfa VA passar a ser VB e alfa ao quadrado VA passar a VC, eu troquei da sequência direta para a sequência inversa. Se eu trocasse o A com algum deles, com outro, ia dar o mesmo resultado. Eu também teria, porque aí, se eu multiplicasse, né, por alfa ao quadrado vezes alfa, dá alfa ao cubo, que é alfa, que é 1 vezes A, então eu posso brincar com eles. Qualquer duas fases que eu trocar de lugar, eu inverto a sequência. Se for direta, vira inversa e o contrário. Uma sequência que a gente não vai trabalhar muito aqui, mas para conhecimento, quando a gente trabalha com curtos-circuitos, que a gente, infelizmente, não tem tempo de ver isso neste curso obrigatório, quando nós trabalhamos com curto-circuito, algumas vezes a gente tem que se deparar com uma parte do sistema que não é trifásico, simétrico, com essas regras que eu passei, que é as 3 amplitudes e a defasagem de 120 graus. Às vezes eu tenho um sistema trifásico que não tem essa regra de simetria. E um deles, específico, é o sistema de sequência zero, que tem as 3 sequências iguais. 3 tensões iguais ou 3 correntes iguais. Esses casos são específicos de curto-circuito e a gente não vai trabalhar. Mas se vocês ouvirem falar em algum lugar, sequência zero é uma situação de você ter 3 tensões iguais, 3 sequências iguais. Na maioria nesse curso aqui, isso não, daqui para frente não vai mais ser utilizado. Mas fica como informação. Agora, sequência direta, sequência inversa, sim, porque eles apresentam as características de simetria. Então, vão falando aí, pessoal, se tiver dúvida, quiser que eu volte com alguma coisa, tá bom? Desculpa, hoje eu vou fazer a apresentação toda em slide, é porque preciso de uma simetria, né, realmente, na hora de desenhar esses dados. Então, fica muito difícil. Eu tô com a minha mesinha aqui preparada para alguma elaboração, mas só quando tiver exercício. Na hora de apresentar, fica mais fácil apresentar isso aqui, porque, né, eu usei o LaTeX para fazer, então fica bem mais fácil de desenhar. Um conceito importante que a gente usou, passou no lab de motores, né, mas como é o último, até vocês fazerem aquele relatório, a gente já consolidou algum conceito aqui. Os circuitos trifásicos equilibrados, eles são formados, né, eles simétricos e equilibrados, eles são formados por fontes de tensão ou de corrente é mais raro, para circuitos trifásicos, normalmente são tensões, né, que tem essas regras de simetria, né, que é mesma amplitude, defasagem de 120 graus entre eles, e as impedâncias envolvidas, quando tiver impedância envolvida, elas serão sempre iguais. Não tem defasagem de ângulo, elas são as mesmas impedâncias, apenas alimentadas por tensões que apresentam defasagens. Né? Dependendo onde ela estiver, ela vai ter sido alimentada
por uma tensão da fase A, ou da fase B, ou da fase C. Né? E aí, considerando essa simetria, existem duas maneiras de eu fazer a conexão, tanto das fontes, quanto das cargas. Então, não vamos focar nos fios que interligam a fonte com a carga. A fonte está representada aqui sempre à esquerda, e a carga está sempre representada à direita. O que é no meio? No meio, eu estou representando a impedância do condutor, que liga a fonte à carga. Considerando os extremos, fonte e carga, eu tenho duas formas básicas de conectar. Eu tenho uma forma que é estrela, né? Que é, deixa eu ver se aqui, acho que eu já tinha, não sei se eu já tinha colocado aqui esse desenho. Estrela, né? Estrela, que é esse desenho aqui, à esquerda, e que se eu pensar e reorganizar no espaço, mantendo as conexões, organizar esses três elementos em estrela, eu posso ter esse desenho que está aqui, um pouco mais à direita. Então, esse primeiro e esse segundo desenho, eletricamente, eles são equivalentes. Né? Eu tenho um ponto de conexão comum e os outros três terminais estão livres. O terceiro desenho, ele tem uma conexão chamada triângulo ou delta. Fácil de ver, né? Pelo formato, por esse primeiro desenho. O que é que indica essa ligação? Que eu tenho as impedâncias ligadas, os seus terminais ligados 2 a 2, né? E a junção entre os terminais está livre para futuras conexões. Se eu redesenhar esse triângulo, eu posso ter o desenho aqui mais à direita. O que facilita aqui é que, às vezes, desenhar assim fica mais fácil. Você vai ver que, às vezes, a ordenação é evitar de você ter linhas passando umas sobre as outras. Então, esse desenho, mais na vertical, fica mais fácil. Mas é que, eletricamente, é equivalente. Então, a primeira ligação e a segunda representam ligação estrela, ou Y também, né? Que, de alguma forma, isso aqui parece um Y. E a terceira e a quarta são ligações triângulo ou delta. Essas ligações, aqui elas estão representadas para impedância, mas eu poderia ter fontes também conectadas de uma forma ou da outra forma, respeitando, né? Estrela, fonte estrela, um terminal comum e os outros três livres para conexão. Conexão triângulo, os dois terminais da fonte ligados 2 a 2, né? E cada junção disponível para conexão. Vamos ver onde estávamos. Aqui. Então, aqui, ó, nesse primeiro desenho, eu tenho uma fonte em ligação estrela, ou Y, uma fonte ligada em ligação triângulo, ou delta, porque, ó, os três juntos, os três terminais juntos é triângulo. Os três terminais juntos é estrela. 2 a 2, triângulo. Do lado direito da fonte, eu tenho ligação estrela, ligação triângulo. Eu não necessariamente a ligação da fonte tem que ser igual à ligação da carga. Eu poderia aqui, porque não coube, né, fazer as possibilidades, mas eu poderia ter ligação estrela na fonte e ligação triângulo na carga e vice-versa. O que tem de interessante, a gente vai ver as propriedades de cada uma dessas ligações, então a gente vai trabalhar isso durante a aula, mas é importante saber que quando eu tenho uma ligação estrela, o terminal conjunto, né, o terminal comum aos três elementos, sejam eles fonte ou impedância, esse terminal recebe um nome. Esse terminal comum a todos recebe o nome de terminal neutro. Se for do lado da carga, esse terminal, ele é identificado por N', é como se fosse o neutro linha, mas para não confundir, ele passa a ser chamado centro-estrela.
Então, neutro e centroestrela são equivalentes, só que um aparece na carga, na fonte, e outro aparece na carga. Quando eu faço a ligação triângulo, eu não tenho esse terminal comum, porque as cargas estão ligadas 2 a 2. Então, os terminais são os terminais das próprios elementos. Então, terminal A, B e C. Na ligação estrela, eu tenho o A, o B e o C, e aquele comum passa a se chamar neutro na fonte e centroestrela na carga. Certo? Então, é só uma maneira de a gente começar a pensar nisso. Por quê? Porque daqui a alguns slides, eu vou passar a identificar essas ligações apenas pelo nome. Então, ligação estrela, ligação triângulo. Então, a gente precisa ter elas na cabeça. A partir da ligação, eu saber desenhar, e a partir do desenho, eu saber encontrar o tipo de ligação. Por que que a gente, já tem umas 2 aulas que eu introduzi o assunto, né? Então, por que que a gente se preocupa tanto em ter os termos? Sequência direta, sequência inversa, ligação estrela, ligação triângulo. Porque a gente agora está tratando dos circuitos que são os circuitos utilizados na prática para sistemas industriais. E vocês, que são já engenharia da produção, provavelmente vão se deparar com esse tipo de circuito. Então, as ligações, elas serão descritas por texto, muito mais do que por desenho. Poucos desenhos vocês vão precisar acessar, porque as contas poderão ser feitas apenas com a descrição textual. Então, por isso que essa aula com slide e com os termos, fixando os termos, é importante. Porque aí depois vocês vão ver que as contas de trifásicos, em comparação com as contas que vocês fizeram de circuito CC e circuito CA, vão ser bem mais simples. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Essa transformação de estar vendo uma 2 das malhas de uma ponte de medição de espectro, a gente usaria para eliminar. A aplicação tem a ver com isso? Tem, mas é bem mais simples, mas é isso mesmo. Exatamente. Então, aquela transformação de estrela-triângulo que vocês viram, que talvez vocês tenham visto nos cursos iniciais, ou, né, em algum outro curso, ou, às vezes, até para estudar para o FUVEST, essa transformação, no nosso caso, é simples, né? Ela é uma divisão, se você tem o delta e coloca estrela, se você estiver falando de impedância, você simplesmente vai dividir por 3. Porque vai ser um caso particular dessa transformação. É isso mesmo. Mas aí, de qualquer forma, quando é impedância, assim, né, que eu vou relacionar com resistência também, né, se for resistência mais simples ainda, divisão por 3. Mas quando eu estiver trabalhando com tensões e correntes, aí vai ter um raiz de 3 e ângulo 30, que aí a gente vai mostrar agora como é que faz. Mas é isso mesmo, tem a ver, só que quando a gente fala, no nosso caso, tudo é mais simples. A gente, na aplicação aqui, vai ficar simples. A ideia é essa. Bom, e aí, pensando nessas 2 ligações, que essas ligações vão envolver tensão, impedância e corrente, né? Bom, como eu mostrei aqui, ó, a parte do meio aqui, ó, das impedâncias que ligam fonte à carga, não há outro tipo de ligação que não seja ponto a ponto. No terminal A do outro lado, B, no B do outro lado, C do outro lado. Então, as ligações estrela e triângulo são para fontes ou para carga. Para a linha, né, para a conexão, para a rede entre fonte e carga, não existe dúvidas, é sempre ponto a ponto. E aí, esqueci de também colocar que na nossa notação aqui, a gente identifica os terminais, nos circuitos mais simples, a gente acaba identificando os terminais por A, B e C, e aí a gente põe uma linha, 2 linhas, 3 linhas, nos elementos, nos 8 pontos do mesmo circuito. Então, no caso, carga vai ser A linha, B linha, C linha, neutro linha. Se eu tiver outra carga, eu ponho A, 2 linhas, B, 2 linhas, C, 2 linhas, né? Quando o circuito começa a ficar maior, aí o que é que eu vou precisar usar? Eu vou usar números, né? E aí vou usar números e o A, número, tipo, terminal 1 vai ser o 1 da fase A, o 1 da fase B, 1 da fase C. 2 da fase A, 2 da fase B, 2 da fase C.
Mas a gente vai mostrar que todo circuito trifásico, ele pode ser simplificado no monofásico equivalente. Então, aí já vai estar embutida essa identificação. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai usar sempre linha ou duas linhas para os terminais da carga. Então, considerando essas ligações, lembrando que eu posso ter mais de uma carga, né? Cargas em paralelo aqui, desse lado, né? Posso ter ligações, estrela de um lado, triângulo do outro, e vice-versa. E nesses conceitos, eu vou precisar trazer dois conceitos importantes. Então, é bom vocês terem organizado na cabeça a dúvida, fazer bem a separação entre valor eficaz e o valor de pico que não serve, que é a origem, mas que na maioria das contas não vai ser mais usado. Então, foque no valor eficaz. Foque no valor do fasor, que já está dividido por raiz de 2. Dificilmente a gente vai ter um problema de engenharia, de eletricidade e engenharia, né, que não seja específico um assunto, de um problema geral de engenharia de produção, de engenharia química, de engenharia civil, que envolva eletricidade, que precise de valor de pico. Sempre é valor eficaz. Focando esse conceito de valor eficaz, no sistema trifásico existem dois tipos de tensão e dois tipos de corrente. Todas eficazes. As tensões e as correntes podem ser de fase e de linha. Então, todas eficazes, mas podem ser de fase ou de linha. E eu vou mostrar o conceito, o texto é longo, mas vocês vão conseguir localizar facilmente dentro do circuito. Tensões de fase. Eu vou ler tensão de fase, depois eu vou pular para a corrente de fase. Tensões de fase, em um gerador, são as tensões observadas nas bobinas, ou seja, no elemento gerador. E corrente de fase, o que é? As correntes que percorrem as bobinas. Então, eu vou trocar aqui, vou usar minha mesinha, e vou dar um print nessa tela aqui. Vamos editar, tirar um instantâneo, vou usar aqui o meu, pegar aqui uma seção nova, e vou levar para vocês. Eu espero que minha caneta esteja funcionando bem aqui. Só um pouquinho para eu levar. Fazer para melhor. Só um instantinho para eu direcionar minha caneta para essa tela. Vou colar já isso aqui. Colar. Não tinha feito aqui. Editar. Final instantâneo. Ok. Colar. Colar. E agora a minha caneta. Deixa eu colocar a caneta. Caneta para cá. Monitor. Dois. Aqui. Então, minha canetinha está aqui. Então, ó, o que são, de acordo com o conceito, que eu vou colocar aqui de novo, deixa eu ver se eu consigo botar aqui juntos. De acordo com o conceito, as tensões observadas nas bobinas do gerador trifásico são as tensões de fase. Então, essas tensões aqui, eu vou colocar em azul. Então, essas tensões aqui, ó, essa tensão e essa tensão são tensões de fase. Porque são as observadas nas bobinas do gerador. Então, esse gerador, ele é
ele não é constituído por três fontes, por três geradores independentes, ele é um gerador único, que tem um princípio de funcionamento semelhante ao motor, mas no meu modelamento matemático aqui, como eles são defasados entre si, eu represento como três fontes. Isso na ligação estrela são essas três tensões aqui em azul. Na ligação triângulo, eu vou ter essas três tensões aqui, que são as três. Essas três aqui, porque são as tensões observadas nas bobinas. Quais são as correntes? As correntes são as correntes que percorrem as bobinas do gerador trifásico. Então, as correntes que percorrem. Então, eu vou pegar aqui uma cor rosa e vou desenhar bem exagerado. Eu vou desenhar passando pelo meio. Então, essa corrente aqui, e essa corrente aqui, e esta corrente aqui, e esta corrente aqui, e esta corrente aqui, são as correntes de fase. Do lado da carga. Então, vamos voltar e ver o que é tensões de fase na carga. Tensões observadas sobre cada uma das impedâncias de carga. Então, são as tensões de fase. Então, as tensões observadas vão ser essas tensões aqui. O sentido que eu estou pegando da setinha, eu vou explicar melhor para vocês, mas é sempre a referência vai ser o nêutron, no caso de ligação estrela, né? E a fase seguinte, né, na sequência da ligação triângulo. Então, no caso aqui vai ser tensão A', N', B', N', C', N'. No caso da ligação da tensão de fase, tensões observadas sobre cada uma das impedâncias de carga. Então, nas impedâncias de carga na ligação triângulo, eu faço na ordem entre A e B, entre B e C, e entre C e A. Entre C e A. Então, essas são as tensões de fase. Correntes de fase. Aí eu vou pegar o rosa aqui. Correntes de fase são as correntes de fase que percorrem as bobinas do gerador trifásico, já fiz, e as correntes que percorrem cada uma das impedâncias de carga. Então, eu vou fazer as correntes aqui. Então, pode parecer confuso, mas eu consegui localizar de acordo com o conceito, né? Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa figura aqui, só ela. E vou colocar aqui embaixo. Consegui colocar aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo reduzir tudo aqui de cima. Assim. Então, eu já encontrei, vou diminuir um pouco aqui para eu fazer semelhante, depois eu reduzo também. Localizar aqui os valores de linha, porque eu fiz tudo de fase, tensões e correntes eu localizei aqui. Agora eu vou buscar os conceitos de tensões de linha e correntes de linha. E aí eu vou usar outras coisas. Para tensão de linha, eu vou usar um verde. E aí eu vou indicar tensões de linha tudo por verde. Tensões de linha. Tensões entre... vou botar aqui. Tá bom. Tensões entre dois terminais do gerador, exceto o neutro. Então, tensões entre dois terminais do gerador, exceto o neutro. Então, não posso usar AN, porque o neutro está na exceção. Então, vai ser entre A e B. Então, eu vou pegar a tensão entre A e B. É uma tensão de linha. Entre
B e C é outra tensão de linha. Entre C e A é outra tensão de linha. Na ligação triângulo, aí não tem neutro, então fica fácil. Entre A e B, entre A e B, entre B e C, e entre C e A. Uma cor que eu não tenho usado ainda, o laranja. 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 Eu vou precisar agora encontrar... Assim, faltou nas cargas. Então, vamos lá. Nas cargas. Correntes que percorrem cada... Não, tensão de linha. Tensões entre dois terminais da carga, exceto o neutro, a mesma regra. Então, vai ser a tensão entre A' e B', entre B' e C', e entre C' e A'. Na carga, do mesmo jeito, tensões entre dois terminais da carga, exceto o neutro. Então, na ligação triângulo, vai ser entre A e B, entre B e C, e entre C e A. Falta apenas, agora, trabalhar com as tensões de linha. As correntes de linha, eu vou fazer em laranja. As correntes de linha. Na slide anterior era fase, e aqui é tudo linha. Como já tem algumas semanas que eu não uso, a minha letra está feia aqui. Treino é tudo. Correntes de linha. Correntes de linha é bem simples. Correntes que percorrem os condutores que interligam o gerador à carga. Então, correntes de linha vão ser essa, 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 essa. E agora eu vou reduzir. Na verdade, não, o que eu vou fazer? Com base nisso aqui, eu vou aumentar, vou reduzir, tentar botar os dois juntos. Tá dando para enxergar aí, para vocês? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vamos ver aqui me mostrar. Então, espero que vocês consigam enxergar aí, né? E os meus rabiscos, né? Vamos começar a observar o que a gente tem de similaridade entre eles. E para fazer essas observações, eu vou usar a caneta preta. Então, a preta aqui, e eu vou botar observações. O que a gente pode observar em relação a essas tensões? Ó, tudo aqui era fase, tudo aqui é fase, de fase, né, na verdade, tudo aqui é de fase, e tudo aqui é de linha. O que a gente pode observar em relação a tensões? Comparando valores de fase e valores de linha. Vamos observar nos dois circuitos, no circuito estrela e no circuito triângulo. Tensões de fase no circuito estrela são as tensões que vão do A para o neutro, B para o neutro, C para o neutro. Tensões de fase no circuito... No circuito estrela, então, vou fazer o seguinte. Tensões no circuito estrela. Né? Tensões no circuito estrela. Então, em vez de botar dois pontos, para uma vez. Tensões no circuito estrela. As tensões de fase, do A para o N, B para o N, C para o N. No circuito, na tensão de linha, A para o B, B para o C,
C para o A. Então, as tensões do circuito de estrela, a fase é diferente da linha. Os valores de fase não são os valores de linha. Por que eu vejo isso? Porque as mesmas tensões, só que observando no circuito triângulo, vamos observar aqui, ó, na parte de baixo, né, que é o circuito triângulo. As tensões de fase entre A e B, entre B e C, e entre C e A, são as mesmas tensões observadas de linha. Então, a de linha A, B, B, C, C e A são iguais no circuito triângulo. Então, eu observo que nas tensões, elas são iguais na tensão no circuito triângulo. E uma outra coisa aqui, uma observação também, uma subobservação. Em qualquer ligação, estrela ou triângulo, VAB, VBC e VCA, são tensões de linha. Pela definição, em qualquer ligação, VAB, VBC e VCA são tensões de linha. Se for triângulo, é de fase também. Se for estrela, a fase é diferente. Mas sempre essas três, sempre são tensões de linha. Vocês concordam comigo? Deu para aceitar o raciocínio? Alô? Podem botar no chat aí a resposta. É interessante a gente ver, depois vocês veem essa gravação, né? Pode ver com velocidade maior, mas dá uma verificada. Se tiver dúvida, volte. A gente focar nesse conceito. Isso é muito importante. Alô, vocês me ouvem? Sim, beleza. Agora vamos com... Essas observações são relações a tensões, né? Então, agora eu vou fazer a observação em relação à corrente. Então, vou colocar isso aqui de linha, então, só para mostrar de linha essa parte aqui, né? E aí vou colocar observações. Né? Observações 2. Relação a correntes. Correntes em relação a uma ligação estrela. As correntes na ligação estrela, eu desenhei aqui, ó. Correntes de fase passam pelos geradores, passam pelas impedâncias. A corrente de linha é a corrente que passa pelos condutores. Se eu tenho uma ligação estrela, eu não tenho nó aqui no A, B e C, eles não são nós, eles não tem que fazer divisão de corrente. Então, a corrente que passa pelo gerador é a mesma que vai passar pelo condutor e é a mesma que vai descer pela carga, se for estrela dos dois lados. Então, na ligação estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Já quando eu tenho uma ligação triângulo, a corrente de fase é a que passa nos geradores, pelo conceito, é a que desce na carga. Porém, como os terminais, eles são, apesar do A estar aqui na frente, ó, ele tinha uma divisão aqui, tem um nó, onde há uma divisão, né, de corrente. Então, a corrente de fase, ela vem aqui, né, se junta com outra corrente para formar a corrente de linha. E quando ela chega do outro lado,
ela se divide, uma parte desce e outra parte sobe aqui. Então, a corrente, na ligação triângulo, a corrente de fase é diferente da corrente de linha. Então, dependendo da ligação, eu vou ter correntes, o conceito de fase e linha para um dos valores iguais e para o outro diferente. Se a ligação é estrela, eu tenho a mesma corrente de fase igual à corrente de linha. Um elemento estrela, na verdade, não vou nem pensar o circuito, um elemento estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. A corrente que passa no elemento é igual à corrente que sai pelo condutor externo. Se eu tenho uma ligação triângulo, a corrente não é a mesma. Por outro lado, as tensões de linha são iguais às tensões internas do gerador ou da impedância em cada caso. Porém, eu tenho um outro conceito que eu vou fazer, uma outra observação. Para isso, eu vou pegar a figura novamente e vou colocar aqui embaixo. Vou fazer outras observações em relação aos valores de carga e de linha, fazendo o seguinte: imaginem que eu não tenho, então eu consigo observar com atenção, né, de acordo com isso, vocês vão relembrar esses conceitos, e aí, de acordo com a ligação, vocês voltarem ao conceito, né, eu consigo localizar o que é fase e linha, né. Porém, eu posso observar pensar uma outra abordagem, né. Imagina que eu não sei a ligação interna da fonte ou da carga. Então, vou fazer aqui, ó, vou pegar até eu acho que se eu pegar a forma aqui, acho que a forma já vem cheia, não sei. Não vem. Então, eu vou pegar aqui uma caneta e para. Imagina que eu não sei o tipo de ligação. Não sei. Então, vou até cobrir o N aqui, ó, para ficar na dúvida se é estrela ou se é triângulo. Se eu pedir, né, então, digamos que eu nem sei qual é, porque eu devia ter cortado, vou fazer até mais do que isso. Deixa eu deixar aqui esse negócio. E vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou pegar essa de baixo. Então, imagina que eu tenho um circuito cujas ligações são desconhecidas. Eu vou pintar aqui, ó. Porque você não vai saber se é estrela ou se é triângulo. Vou pintar aqui, você não sabe nem se tem neutro ou se não tem. Se tiver neutro, você já sabe que é estrela. Aqui, só deixar o terminal aqui, ó. Isso aqui, ó. Nesse circuito aqui, ligação desconhecida, aqui, ó. Se eu tiver uma ligação desconhecida, que muitas vezes acontece, porque não é que é desconhecida aqui, às vezes isso não é preciso informar, né? O que é que nessa ligação desconhecida, eu tenho tensões de linha, sempre serão VAB, BBC, BCA. E também VA', B', VB', C', VC', A'.
Então, é uma característica das tensões de linha que eu consegui saber quais são elas, saber medir, sem saber a ligação. Eu não sei se elas são iguais às tensões de fase, porque eu não sei se é triângulo ou se é estrela, mas eu sei que isso é tensão de linha. E as correntes de linha? Pela definição das correntes de linha, são as correntes que atravessam os condutores que ligam, elas vão ser as correntes que passam entre A e a linha, B linha, C linha. Agora, para eu saber quais são os valores de fase, para eu saber os valores de fase, eu preciso saber se a ligação é estrela ou triângulo. Bom, essas conclusões, elas são derivadas dos conceitos. Então, por meio desses rabiscos aqui, vocês podem comprovar essas minhas conclusões, né? Os valores de fase, do jeito que estão colocados aqui, ó. Os valores de fase de tensão, se for estrela, são entre A, N, B, N, C, N. Se for triângulo, vai ser AB, BC, CA. Então, são valores diferentes, conjuntos diferentes. Eu preciso saber qual a ligação, né? Corrente de fase. Se for estrela, a corrente de fase vai ser a mesma, e A', e BB', e CC', né? Que é a mesma de fase que é a mesma de linha. Se for triângulo, a corrente de fase vai ser a corrente que passa pelo gerador entre A e B, então eu vou chamar de IAB, IBC e CA, que é diferente de IA', IBB' e CC', porque tem um nó, e esse nó vai fazer a divisão de corrente, ou a soma ou a separação das correntes. Então, para saber corrente de linha, corrente de fase e tensão de fase, eu preciso saber a ligação. Mas os valores de linha são sempre disponíveis, até porque, ó, eu só preciso dos terminais. Para encontrar a tensão, eu preciso dos 3 terminais, acesso aos 3 terminais. Então, normalmente, quando eu alimento as cargas, eu preciso de ter onde alimentar, então eu tenho acesso aos terminais. Agora, a ligação interna, ela pode não estar disponível. Por quê? Porque, às vezes, eu estou com um motor trifásico, vocês viram que o motor trifásico, ele tem uma construção, né? Eu tenho uma carcaça, onde está o estator, então eu simplesmente tenho os pontos onde eu faço a ligação. A fonte, também, eu tenho as 3, não tenho acesso à fonte para saber onde é que está, onde é que sai, onde é que eu consigo, onde é que está o neutro da fonte, eu não tenho esse acesso, muitas vezes eu não tenho. E se eu tiver uma fonte, por exemplo, trifásica, muitas vezes uma fonte trifásica pode ser um motor, né, a maioria das vezes vai ser um motor, então ele tem partes móveis, então ele normalmente, para ser segurança, ele vai estar, né, com a carcaça, estator, como eu já falei. Se ele estiver ligado em triângulo, é possível que ele esteja alimentado, a sua construção seja de ligação em triângulo, mas eu teria que ter acesso a essa corrente aqui, ó, a esta corrente aqui, eu teria que ter como medir. E, normalmente, vocês viram nos laboratórios, nos vídeos dos laboratórios, que a gente, para fazer a medição de corrente, a gente precisa usar um alicate, de forma que a gente não interrompa o circuito. Os circuitos condutores externos, né, que ligam a fonte à carga, precisam, como eles estão ligados, a fonte está fisicamente num local e a carga fisicamente em outro local, eu consigo acesso à alimentação. Mas eu não tenho acesso aos condutores do circuito triângulo aqui. Se for estrela, se eu souber que é estrela, eu já sei que o que passa por dentro é o mesmo que vai por fora, porque o condutor não se divide. Mas o triângulo, como tem o nó, eu teria que ter acesso lá dentro e ter algum lugar onde eu colocasse esse alicate. Isso normalmente não está acessível, por questões de segurança.
Então, valores de linha são sempre possíveis de ser obtido. Valores de fase dependem da ligação, se a ligação é estrela ou triângulo, e também preciso ter acesso aos elementos internos. Então, vocês podem ficar pensando, então, por que que eu aprendo? Por que que você está falando em valores de fase se eles são tão chatos? Eles são tão difíceis, eu preciso saber mais informações, eles são tão difíceis de obter. Porque eu preciso deles para fazer o modelamento matemático da minha solução. Eu meço valores de linha, mas para minha solução eu preciso de valores de fase. Então, para eu obter os dados e para eu conferir os meus dados com o campo, eu preciso de uma forma de relacionar valores de fase com valores de linha, se eles não forem iguais. Eu preciso fazer essa relação. Saber se a ligação estrela ou triângulo, a gente vai ver que, na maioria das vezes, nem para fazer relação eu vou precisar saber, eu preciso assumir. Vamos considerar que é estrela, vamos considerar que é triângulo. Mas com base nessa escolha que eu fiz, se eu vou considerar que é estrela, ou se eu vou considerar que é triângulo, eu tenho que ter uma forma de me relacionar, de relacionar os valores de linha com os valores de fase. Tudo bem? Provavelmente a gente não termina todos, mas eu vou começar com vocês. Tá tendo alguma dúvida? Não estou tendo feedback de vocês nos últimos 15 minutos? Por favor, coloquem aí um ok, alguma coisa, dúvidas no chat. Tudo ok, valeu, Antônio. Então, com base nisso aqui, a gente vai fazer isso com bem calma, porque ter o conceito é muito importante para a gente seguir com calma nos próximos, né? Então, o seguinte, vamos partir, então, a gente já sabe que eu preciso relacionar, com base nesse rascunho, que eu vou deixar também disponível no Moodle, né? Com base que, se ligação estrela, tensões de fase são diferentes de tensão de linha, e que na ligação triângulo, correntes de fase são diferentes da corrente de linha, né? Nessas duas casas de diferença, eu preciso fazer a relação. Quando for estrela, tensão, quando for estrela, corrente, quando for triângulo, tensão, não tem problema. Estrela, corrente, não tem problema, mas as outras situações eu preciso fazer uma relação. Então, eu vou fazer passo a passo. Então, vou fazer tensão hoje. Provavelmente, corrente vai ficar para a hora que vem. Vamos ver, né? Então, o que acontece? Imagina que eu tenho um circuito com elementos estrela. Vou fazer aqui estrela dos dois lados, mas não necessariamente. Você pode fazer cada lado separado, né? Mas eu vou fazer... funciona se eu considerar o lado que tiver ligação estrela. Então, correntes na ligação estrela é tranquilo, são as mesmas. Então, se eu considerar que é estrela de um lado e estrela do outro, corrente não é problema. Mas eu vou pensar nas tensões. Então, essa aqui é opcional, então não vamos nos preocupar. Aqui ele fala que eu vou ter uma situação de indeterminação, mas que, no nosso caso, não vai ser necessário eu tratar disso. Então, posso pular e venho para a slide 3 aqui. Vou colocar aqui. Pode ser que eu lance mão da minha mesinha também, né, para fazer essa dedução, mas eu vou apresentar aqui rapidamente. Imagina que eu tenho, então, um lado, né, então aqui eu vou fazer só um lado, então, meu Deus, vou fazer só o lado de geração, mas serve de gerador, da fonte, mas serviria para o lado da carga também, as mesmas relações valem para o outro lado. Então, eu tenho um sistema trifásico, um gerador trifásico e extrema, né? Eu vou considerar que é simétrico e equilibrado, o nosso curso é sempre considerado isso, simétrico e equilibrado. Então, eu tenho as três tensões, que ficou na mesma cor, né? Podia ter feito diferente, mas essas três tensões, AB, BC e CA, são de linha, e AN, BN e CN são de fase, né? Eu gostaria de, sabendo os valores de fase, calcular o valor de linha.
Eu tenho aqui, se eu pensar, ó, se eu precisar, qual é o valor um dos valores de linha que eu gostaria de calcular é o AB. Então, gostaria de saber quem é AB, sabendo VAN, VBN e VCN. VAB, considerando essa malha aqui, ou a própria noção de diferença de potencial, VAB é igual a VAN menos VBN. Se eu pensar no potencial do A, do N, do B, eu consigo chegar a essa resolução. Isso aqui vale para qualquer sistema, de qualquer CC, CA, tudo faz. Essa relação primeira sempre funciona. Porém, e eu já sei escrever VBN em função de VAN, só que depende da sequência. Se for sequência direta, VBN está atrasado em relação a VAN. Se for sequência inversa, VBN está adiantado de VAN. E aí eu vou usar as duas possibilidades. Primeiro caso, sequência direta, VBN atrasado, então, VBN é igual a alfa ao quadrado VAN. Preciso fazer essa subtração. VAN menos alfa ao quadrado VAN. Vou colocar o VAN em evidência, preciso fazer a conta 1 menos alfa ao quadrado. Essa conta eu posso fazer em qualquer ferramenta matemática. Lembrando que alfa é 1 com ângulo 120. É um número complexo que eu posso usar numa calculadora poderosa, posso usar no Wolfram Alpha, posso usar no Octave, no Python, em várias ferramentas. Mas eu vou fazer aqui, para a gente não precisar poder fazer isso de cabeça, eu fiz isso aqui, graficamente. Eu quero fazer a subtração entre 1 e alfa ao quadrado. 1 está aqui, desenhado aqui, vocês acompanham a minha mãozinha aqui, né? O meu cursor. O 1 está aqui para a direita. Alfa ao quadrado, ele estaria aqui embaixo, porque alfa ao quadrado é ângulo menos 120, então ele está aqui para baixo. Só que eu quero subtrair, então eu vou rebater ele aqui para cima. Então, eu vou fazer a soma de 1 com menos alfa ao quadrado. E aí, depois, multiplicar pelo VAN, que é a parte comum, que é a parte que está em evidência. Mas esse cálculo aqui eu gostaria de fazer. E eu vou fazer essa conta 1 menos alfa ao quadrado, ó, é menos 120 aqui para baixo. Né? O alfa original, alfa ao quadrado original é menos 120. Se eu rebato ele, faço negativo, é como se eu estivesse somando com... É como se o ângulo dele precisasse ser somado ou subtraído com 180 graus. Então, de menos 120, ele vira 60. O negativo dele, tem ângulo 60. Eu vou precisar fazer a conta, a soma de 1 e 1 com ângulo 60. O resultado, eu sei que vai dar na bissetriz. O ângulo do resultado vai dar 30 graus. Porque eu tenho dois fasores, né, na verdade, dois números complexos, né, com amplitudes iguais e ângulo entre eles de 60 graus. Então, o ângulo vai ser a bissetriz. E o módulo? Aí o módulo dá um pouco mais de trabalho, eu vou ter que posso trabalhar com regra do cosseno, posso lembrar da forma do cosseno, né? Raiz de um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado, mais duas vezes a produto vezes o cosseno do ângulo. Isso vai resultar num módulo de raiz de 3. Então, nesse caso, o VAB, lembrando a subtração de VAN menos VBN, considerando sequência direta, a razão entre VAB e VAN é raiz de 3 ângulo 30 graus. Raiz de 3... Pela geometria, e 30 graus, que é a bissetriz de 1,60. Se for sequência inversa, faria parecido, só que VBN é adiantado em relação a VAN. Eu tenho que fazer 1 menos alfa. Vou fazer uma conta parecida. 1, alfa está aqui para cima, que é 120 graus. Se eu tenho que multiplicar por menos 1, eu subtraio de 180, rebate, fica menos 60. Eu vou ter que somar 1 com menos alfa. É o mesmo ângulo, né? As mesmas amplitudes e o mesmo ângulo, só que para baixo. Então, o resultado vai dar na bissetriz, para baixo, que vai dar o mesmo raiz de 3 com ângulo menos 30.
Ou seja, a tensão de linha, VAB, porque as tensões de linha são conjuntos de 3, né? Mas se eu quiser calcular VAB, eu vou pegar VAN e multiplicar o raiz de 3 ângulo 30 na sequência direta, raiz de 3 ângulo menos 30 na sequência inversa. Como serão os outros? Não sei se eu tenho slide aqui. Não, né? Eu dei uma mega resumida. Mas aí, eu vou pegar esse slide aqui. Eu vou pegar uma outra, vou colocar aqui, colar. Esse slide ele fica bem enxuto, né? Mas aí eu vou usar algo semelhante para calcular VBC. Então, se eu precisar calcular, porque VCA já foi encontrado, né? Então, vamos encontrar VBC. Ups, deixa eu ser tão grossa, não. Se eu fizer VBC, quem é VBC? Vai ser VB N menos VC. Aí, eu vou precisar saber se é sequência direta. Então, sequência direta, na sequência direta, eu vou ter eu posso fazer de duas formas, né? Então, eu vou fazer da maneira que provavelmente vocês fariam. Quem é VBN? Na sequência direta, quem é VBN? Alfa ao quadrado, VAN. Quem é VCN? Alfa, VAN. Aí, o que eu vou fazer? Eu, em vez de colocar só o VAN em evidência, eu vou pegar o alfa VAN. Não, confunde. Então, eu vou fazer desse jeito mesmo. Vou fazer dessa maneira. Alfa ao quadrado menos alfa vezes VAN. E aí, eu vou precisar fazer essa conta, né? E aí, como eu faria? Alfa, então aqui está o 1, né? Só para ter referência. Quem seria o alfa? Aqui, 120 graus, alfa. E aqui é alfa. Quem é menos... Aí eu preciso de menos alfa. Menos alfa. Não, contrário. Menos alfa. Aqui, menos alfa. E alfa ao quadrado. Esses dois aqui, eu vou deixar bem clarinho, porque eles não são, ver se eu consigo selecionar só esses aqui, eu vou deixar ele bem clarinho, porque eles não são, não são o foco, né? Eu só usei ele como apoio, né? Então, bem tortinho, mas eu vou precisar fazer a conta de alfa, menos alfa com alfa quadrado. Só para lembrar, o ângulo de menos alfa, aqui é 120, então a menos alfa aqui é menos 60 graus. E alfa ao quadrado é ângulo menos 120 graus. O que resulta que o resultado entre eles aqui, eu vou fazer a conta de dois fasores que continuam tendo razão entre o ângulo entre eles é 60 graus. Então, o meu resultado vai ser raiz de 3 na bissetriz. Se aqui eu tenho 60, e aqui eu tenho 120 até aqui, então aqui eu tenho 60. Então, a metade é 90. Então, o resultado vai ser raiz de 3 ângulo 90. Né? Então, o resultado VBC aqui, ó, ele vai ser, vou até botar em vermelho. Então, nesse caso, na sequência direta, VBC é igual a raiz de 3 ângulo 90 VAN. Mas eu gostaria, vou lembrar aqui, quem é como é que eu vou fazer? Se eu separar e colocar assim, ó, raiz de 3, ângulo 30, mais 1, menos 120, VAN, aqui para cá,
Eu não alterei o resultado, né? 90 eu separei em 30 e menos 120. Por que que eu fiz isso? Porque VAN com 120 é VBN. Então, eu chego no resultado aqui, VBC é igual raiz de 3, ângulo 30, VBN. Se eu for fazer sequência inversa, a sequência inversa, ele vai dar... sequência inversa, eu teria que fazer VBN menos VCN do mesmo jeito. Aí eu teria que fazer o contrário, né? Então aí fica fácil, né? Eu tenho que fazer alfa VAN menos alfa ao quadrado VAN, né? Porque eu só troquei um pelo outro, né? Ou seja, isso é menos o negativo disso aqui. Então, eu vou fazer toda essa brincadeira, mas como eu sei que vou chegar no negativo, eu vou chegar à conclusão que VBC, na sequência inversa, vai ser menos isso aqui. Então, vai ser o negativo. Não, desculpa, esse aqui é menos 90. Não, peraí. Fiz bobagem aqui. Esse aqui é menos 90. Gente, o que eu fiz aqui? O que eu fiz errado? Menos 90. Eu deixei ver, menos alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, menos alfa. E como é que eu faço agora? Ah, sim, tá certo. Eu fiz a conta e faltava um menos aqui para dar certo. Então, 30 com menos 120. Eu sabia que... Então, aqui é menos 90. Beleza. Então, só o menos aqui que estava errado. Agora, a sequência inversa. Alfa menos alfa ao quadrado. Aí, eu vou fazer tudo, só que agora o resultado vai ser o negativo disso aqui. Ou seja, o resultado vai dar raiz de 3, ângulo 90, né? VAN. Isso agora tá certo, né? Porque vai ser alfa, que para cima, menos alfa ao quadrado para baixo, menos alfa ao quadrado para cima, somar vai dar para cima. E aí, se eu for brincar com isso aqui, e fosse fazer a separação, vou fazer raiz de 3, ângulo menos 30, mais 1, raiz, 1 ângulo 120, VAN. Lembrando que eu estou trabalhando com sequência inversa. Na sequência inversa, isso aqui é igual a VBN, na sequência inversa. Então, nesse caso, VBC igual a raiz de 3, ângulo menos 30, VBN. Ou seja, para concluir, eu poderia fazer o VCN, mas teria sido semelhante. Ou seja, eu vou ter VAB, VBC e VCA, qualquer um dos três. Então, vou até botar aqui. Não dá para fazer. Dá para fazer. Qualquer um dos três, né? Vai ser igual a raiz de 3, ângulo 30, VAN, VBN, e o VCN eu fiquei sem deduzir, mas vai ser semelhante, né? Se for sequência direta, ou raiz de 3, ângulo menos 30, a mesma, só que com ângulo diferente, mais ou menos, se for sequência inversa. Na aula que vem, eu vou começar demonstrando que eu posso fazer relações semelhantes para a corrente, no caso da ligação triângulo, né? E aí, a gente vai ver como que isso pode ser usado para a solução de circuitos. Então, ó, essa dedução aqui tem só para a fase A, mas na fase B e na fase C, ele é semelhante. E aqui a gente até coloca isso, coloca em desenho. Então, VAN com VAB, VBN com VBC e VCN com VCA. O que nos mostra que
a sequência, se eu tenho uma sequência de tensões de fase, que é trifásico simétrico, ou seja, a relação entre eles, mesma amplitude e 120 graus de diferença, os valores de fase também seguirão, também serão trifásicos simétricos, pois eles têm a mesma relação em relação às três tensões. Então, VAB depende de VBN, VCA depende de VCN, como VAN, VBN e VCN são trifásicos simétricos, esse conjunto de tensão de linha também será trifásico simétrico. Ok? É isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Não é nem que eu tinha mais coisa, mas o que permitiu o horário, né? E aí, a próxima aula, só para marcar, nós vamos começar aqui. Na verdade, eu já vou, pela sequência aqui, que eu fiz assim é porque faz sentido, didaticamente. Então, na aula que vem, eu vou mostrar como a gente vai conseguir resolver circuitos trifásicos de maneira tão simples quanto os circuitos monofásicos, né? Os circuitos estrela, triângulo estrela, né? Mas eu vou começar pelo estrela. Mostrar como é que a gente faz a resolução. Por quê? A gente já sabe trabalhar com a corrente, que é tudo igual, relação entre tensão de fase e de linha, já deduzimos, e agora vamos usar isso no circuito estrela e ver como é que a gente trabalha com a resolução. Certo? Alguma questão? Então, pessoal, avisando, quem não fez a revisão, faça até sexta-feira. Quem já teve a revisão analisada, dê uma olhada, vê se tem alguma coisa, né? A parte de se anota de acordo com o que eu